Graça e paz a todos os irmãos que estão nos acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, também aos irmãos que estão nos ouvindo pela Rádio Melodia FM. Eu sou o pastor César, da Comunidade Batista da Paz ali em Ipiranga, onde estamos já há quase 2 anos pastoreando e somos gratos a Deus pela vida dos irmãos. Quero aqui já no início, antes de ministrar a palavra, deixar o meu abraço a todos os irmãos ali de Paula Cândido, que estão sempre acompanhando as transmissões, e aos irmãos de Ipiranga e aos demais que estão nos ouvindo. Eu quero compartilhar uma palavra que está no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 16, a partir do verso 16. Nesses tempos difíceis que estamos passando, de pandemia, uma crise mundial na saúde, econômica, e nós não estamos tendo a oportunidade de nos reunirmos, nos templos, de congregar com os irmãos, mas nós estamos firmes com o Senhor Jesus e cremos que depois de tudo isso passar, nós seremos muito mais fortes que somos. E o tema dessa palavra, ele está no versículo de número 20, nós já vamos ler, mas eu quero já adiantar para os irmãos, está aí na tela também. A vossa tristeza se converterá em alegria. Abra sua Bíblia onde você estiver, na sua casa, talvez no trabalho. No Evangelho segundo escreveu João, capítulo 16, a partir do verso 16, que diz assim: um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então alguns dos seus discípulos disseram uns para os outros: que é isto que nos diz? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai? Diziam, pois, que quer dizer isto? Um pouco. Não sabemos o que diz. Conheceu, pois, Jesus que o queriam interrogar e disse-lhes: indagais entre vós acerca disto que disse, um pouco e não me ver-me-eis, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Na verdade vos digo que vós chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. E vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz, a criança já não se lembra. Depois de ter dado à luz, a criança já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós, agora na verdade tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa tristeza ninguém vô-la tirará. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade, vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, eu vô-lo-á de dar. Até agora, nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Eu quero orar neste momento. Feche seus olhos, onde você estiver. E eu quero orar para que essa palavra, ela venha ao seu coração, aos nossos corações, e que o Senhor possa falar conosco. Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade, pelo privilégio de poder ministrar a tua palavra. Espírito Santo, que o Senhor venha conduzir as palavras, que o Senhor venha, em nome de Jesus, abençoar a cada um dos teus filhos que estão espalhados por essa terra, onde essa mensagem chegar. E eu creio, Deus, que nesta manhã vidas serão transformadas, nesse dia vidas serão transformadas pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esses versículos que nós lemos, relatados pelo evangelista João, que está aqui no capítulo 16 do seu evangelho, se trata dos últimos momentos de Jesus Cristo
ali juntamente com os 11 discípulos, uma vez que Judas já havia saído, capítulo 13, versículo 30 do Evangelho de João, nos conta que Judas já havia saído ali da mesa, onde Jesus havia celebrado, comido a Páscoa com seus discípulos, instituído a ceia do Senhor, e ali após Jesus falar para os 12 que um deles o haveria de trair, Judas, pegando o bocado ali na mão de Jesus, ele sai. E logo após, Jesus ficando com esses 11, ele começa a falar a respeito da sua morte, da sua volta para o Pai, que os discípulos ficariam sem ele. E isso trouxe, de certa forma, muita confusão na mente dos discípulos que não entenderam. A palavra de Deus, ela nos mostra nesses versículos, Jesus está falando a respeito justamente da sua partida ao céu, está falando da sua morte ali na cruz, e algo que os discípulos não conseguiriam compreender naquele momento, mas que depois de um tempo eles haveriam de compreender. João foi o discípulo mais jovem do grupo dos 12 que Jesus havia escolhido. O ministério público de Jesus, assim chamado, ele começa quando Jesus tinha cerca de 30 anos de idade. O evangelista Lucas, no capítulo 3, no versículo 23 do seu evangelho, ele vai nos falar que Jesus tinha aproximadamente 30 anos quando ele começou o seu ministério terreno. Ele foi batizado por João Batista, ali no Rio Jordão. Logo após, Jesus vai para o deserto da Judéia, e durante 40 dias, ele é ali tentado pelo diabo, ele jejua os 40 dias, e logo após, ele voltando para a Galileia, ele começa ali o seu ministério terreno, o seu ministério público, e ele começa a escolher os seus discípulos, os 12, que estariam com ele durante um pouco mais de 3 anos, que iria durar o seu ministério a partir daí até a sua crucificação. E João é um desses 12. João, irmão de Tiago, filho de Zebedeu, um pescador, amigo de Pedro. Ele é chamado por Jesus, e nenhum dos seus discípulos, nenhum dos 12, imaginavam que durante esse tempo com Jesus, esse ministério com Jesus, que eles não sabiam quanto tempo ia durar, eles não imaginavam que durante esses 3 anos, quase 3 anos e meio, seria muito intenso para eles, muito puxado. Mas eles presenciaram Jesus realizar grandes milagres, curar cegos, paralíticos, coxos, ressuscitar mortos, multiplicar pães, o poder dele sobre o vento, sobre o mar, e todos os milagres que Jesus foi realizando durante seu ministério, onde multidão o acompanhava, onde ele estava, muitas pessoas estavam sempre perto de Jesus, procurando ouvir as suas palavras, ouvir os seus ensinamentos, compartilharem dos seus milagres, serem curados e serem abençoados por ele. E os discípulos acompanharam isso muito de perto, e durante todo esse tempo de ministério terreno de Jesus, eles se tornaram amigos, Jesus com seus apóstolos, amigos, e desfrutaram de toda a paz que Jesus trazia para eles durante esse tempo. E João, Pedro e Tiago eram os 3 discípulos mais próximos, mais íntimos de Jesus. Quando João escreve o seu evangelho, diferente dos evangélicos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, Mateus ele escreve para os judeus, apresentando Jesus como rei. Marcos vai escrever aos romanos, apresentando Jesus como servo, humilde servo. Lucas vai escrever para os gregos, mostrando Jesus como filho do homem. E João vai escrever para os crentes da época, para a igreja da época já estabelecida, para grupos pequenos, espalhados, dispersos,
e também para os gentios que haviam já se convertido. João escreve o seu evangelho apresentando a Jesus Cristo como Filho de Deus. E o evangelho de João é um evangelho muito tremendo para os nossos dias, nos ensina muito. Quando João Batista viu Jesus vindo em sua direção, onde ele estava batizando ali às margens do Jordão, no capítulo 1 do Evangelho de João, no versículo 29, João Batista olha para a multidão e vê Jesus e diz: olha, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando Jesus é batizado ali por João Batista, no Rio Jordão, a palavra vai dizer que João, ele viu o Espírito descer sobre Jesus e permanecer sobre Jesus. O Espírito desceu em Jesus e permaneceu sobre Jesus. E lá em Atos capítulo 10, versículo 38, a palavra vai dizer que o Espírito de Deus estava sobre Jesus e por isso todos os milagres que ele fazia, por onde ele andava, ele curava, ele sarava as pessoas, trazia paz aos corações, e o ministério dele foi um ministério próspero, abençoado, porque o Espírito de Deus estava sobre Jesus. Como conciliar essa situação dos versículos que nós lemos, do 22 do 16 ao 24 do capítulo 16 de João? Os discípulos que andaram com Jesus, que conheceram Jesus, foram abençoados por ele, agora eles estão ouvindo Jesus dizer que vai voltar para o Pai, que vai partir dessa terra, que vai voltar aos céus. No versículo 2 do capítulo 16, Jesus diz assim: olha, expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. Como assim? O que passou na mente desses discípulos ao ouvir essas palavras de Jesus? O Senhor vai voltar ao Pai, vai voltar ao céu, e nós ficaremos e ainda seremos mortos, seremos perseguidos. Como assim? Como isso pode acontecer? E Jesus vai dizer no versículo de número 16 que nós lemos: um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o meu Pai. Os discípulos não entenderam nada daquilo, nada. João está relatando aqui no seu evangelho algo que ele ouviu do próprio Jesus. Ele estava sentado à mesa com Jesus, estava próximo de Jesus. Jesus havia já lá no capítulo 13 dado uma lição de humildade aos discípulos, quando ele lava ali os pés dos apóstolos, dos 12, Judas ainda estava presente. Logo após ele vai falar do amor, que os discípulos deveriam amar uns aos outros, que o mundo conheceriam eles como discípulos por causa do amor que eles deveriam de amar uns aos outros. De repente, Jesus agora está falando que vai morrer, que vai para o céu. Como assim? Como entender essa situação? Um pouco e vocês não me verão mais. Jesus estava dizendo, daqui a pouco, eram as últimas horas de vida de Jesus, daqui a pouco eu vou morrer, eu vou subir à cruz, eu vou ser crucificado, eu vou descer à sepultura, vocês ficarão tristes. Mas Jesus, ele faz uma promessa, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto eu vou para o meu Pai. No versículo 17 ele diz assim, João diz assim: então alguns dos seus discípulos disseram uns para os outros: que é isso que nos diz, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Eis, e porquanto vou para o meu Pai? Diziam, pois, que quer dizer isto, um pouco? Não sabemos o que diz. Os discípulos não entendiam. Eles estavam confusos com toda aquela situação.
haviam passado mais de 3 anos com seu mestre, seguindo o seu mestre, desfrutando de todas as palavras dele, sendo abençoados por ele, aprendendo com ele. E agora, Jesus traz essas palavras enigmáticas para eles naquele momento, e eles não entendiam nada, eles não conseguiam compreender o que Jesus estava dizendo. E no versículo 19 diz assim: conheceu, pois, Jesus que o queriam interrogar. Eles queriam perguntar a Jesus a respeito daquilo que Jesus estava comentando com eles, mas eles não tiveram coragem. Eles ficaram comentando entre eles, ali entre os 11, o que é isto que ele está querendo nos dizer, do que se trata. Vamos vê-lo um pouco e depois não o veremos mais, e depois o veremos novamente. O que é isso? Nós não conseguimos entender. No versículo 19 ainda, diz o seguinte: indagais entre vós acerca disto, que disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Na verdade vos digo, que vós chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa alegria a vossa tristeza se converterá em alegria. Que Jesus estava dizendo a eles: olha, vocês estão comigo durante todo esse tempo, vocês vão se entristecer, vocês vão chorar, e o mundo vai se alegrar. Os judeus que estão me perseguindo vão se alegrar, os romanos vão se alegrar, as pessoas que não me conhecem, que não me aceitam como filho de Deus, como Messias, como enviado, como Cristo, eles vão se alegrar. Mas a alegria deles, do mundo, vai ser passageira. Ela vai passar. Mas vocês, ao contrário disso, vocês ficarão tristes, mas a alegria de vocês, a tristeza de vocês, será transformada em alegria. E essa alegria ninguém nunca vai poder tirar de vocês. Olha, queridos, essa palavra, ela é tremenda aos nossos corações, porque Jesus estava ali falando da sua morte, que durante esse tempo da sua morte os discípulos ficariam tristes, mas na ressurreição eles se alegrariam e o veriam novamente, como de fato ele ressuscitou ao 3º dia, e durante 40 dias apareceu para várias pessoas, para os seus discípulos, conversou com eles, comeu com eles. Mas Jesus estava falando também da sua subida ao céu, que aconteceria 40 dias após a sua ressurreição. E essa alegria da salvação, a presença do Espírito Santo na vida daqueles que crescem nele como Salvador, ninguém nunca mais poderia tirar. Nós estamos vivendo uma época difícil no Brasil, no mundo, uma época onde muitas pessoas estão com medo, muitas pessoas estão ficando doentes emocionalmente, pessoas estão com medo de morrer, estão trancafiadas dentro de casa, pessoas estão perdendo a vida mesmo antes de serem acometidas, de serem contaminadas pelo vírus, pelo Covid-19, pelo coronavírus, estão com medo. E a palavra que eu quero, em nome de Jesus, nesta mensagem, já direcionar a minha vida e a sua vida que está ouvindo, neste momento, ou assistindo essa palavra. Deus, Ele tem alegria para o seu coração. Ele tem restauração para a sua vida. Tem cura para a sua alma. A palavra diz no Salmo 30, versículo 5, a última parte do versículo, que o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, no verso 4, ele diz assim, olha, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Gálatas capítulo 5, versículo 22, ali do fruto do Espírito, o segundo fruto que está relacionado ali é a alegria. No Senhor nós temos alegria.
Através da cruz de Cristo, nós podemos ter a alegria da salvação. Nós conseguimos ter paz no meio da tempestade. Nós conseguimos ver um caminho aberto no meio da tormenta. Nós sabemos que depois da dificuldade, nós experimentamos mais de Deus. Nós saímos mais fortes, porque a experiência, ela nos fortalece. Jesus está dizendo, olha, eles vão se alegrar. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês transformará em alegria. No versículo 21, Jesus ele fala o seguinte, a mulher quando está para dar à luz, sente tristeza porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz, a criança já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Olha, queridos, tudo que nós vamos gerar de bom, tudo que vai nos trazer uma alegria posteriormente, a grande maioria das vezes nos traz dor, nos traz tristeza por um momento. Eu tenho falado que durante esse tempo que nós estamos aí vivendo, esses mais de 80 dias, já sem reunirmos nos templos, eu tenho falado que eu creio que nós vamos sair muito mais fortes depois dessa pandemia. A igreja, os servos de Deus, nós como cristãos, colheremos muitos frutos, mas é necessário passarmos por esse tempo. Deus está permitindo passarmos por esse tempo. Algo grandioso o Senhor quer revelar para a sua igreja, quer revelar para o seu povo. Algo grandioso, de novo, o Senhor quer nos trazer após passarmos por essa situação. E o Salmo de número 92, versículo 4, está escrito o seguinte: me alegrastes, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Olha, amados, nós temos a nossa alegria garantida por causa do sacrifício de Cristo lá na cruz. Jesus subiu àquela cruz para que nós não descêssemos ao inferno. Toda a humanidade estava condenada por causa do pecado, condenado à morte. Romanos 3, 23, a palavra vai nos dizer que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E nós entendemos que todos, sem exceção, precisavam de Cristo vir à terra como homem, viver como homem, ser crucificado naquela cruz, ressuscitar ao terceiro dia, subir ao céu, enviar o Espírito Santo que está na igreja, que está em nós, que nos mantém vivos nessa terra. Tudo isso foi necessário para que nós fôssemos levados a Deus novamente, para que nós tivéssemos uma comunhão, a comunhão restaurada com Deus novamente, para que nós pudéssemos experimentar essa comunhão plena com o nosso Deus. Foi necessário Cristo subir naquela cruz. E a tristeza realmente veio para os seus discípulos. Após a sua morte, muitos se dispersaram, alguns voltaram para suas casas, outros voltaram para os seus afazeres, voltaram a pescar. Outros, como os dois relatados lá no Evangelho, segundo escreveu São Lucas, lá no capítulo 24, voltando ali para a aldeia de Emaús, muitos ficaram desanimados, ficaram entristecidos, porque o seu mestre havia sido morto. Mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou, glória a Deus. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou, aleluia. Ao terceiro dia, a esperança daqueles discípulos, dos apóstolos, renasceu. Ao terceiro dia, a alegria retornou ao coração deles. E Jesus agora está caminhando, está apresentando a eles, aparecendo a eles, está comendo com eles, está restaurando a vida de Pedro, está dizendo para os apóstolos: olha, agora chegou a hora, eu vou subir ao Pai, mas eu vou enviar um Consolador. Eu não vou deixar vocês sozinhos.
vocês não ficarão órfãos, não serão abandonados, a alegria de vocês será para sempre. A alegria de vocês o mundo não pode tirar. A alegria de você, meu querido, a minha alegria, a pandemia não pode tirar. A corrupção não pode tirar. A perseguição não pode tirar. Ninguém pode tirar a nossa alegria, porque Deus nos trouxe essa alegria quando enviou Jesus para morrer lá naquela cruz, para nos resgatar, para restaurar a nossa sorte. Esse Jesus que foi crucificado, morto, sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto aos céus, prometeu estar com a igreja todos os dias até a sua volta. Jesus é contigo, meu irmão. Jesus é comigo. Jesus é com a igreja. Não deixe que nada venha trazer angústia em seu coração. Não deixe que nada venha trazer tristeza profunda em seu coração. Talvez durante esse tempo que estamos vivendo de pandemia, de medo do vírus, de muitas pessoas com medo de morrer, com medo da economia quebrar e tantas outras coisas, talvez você está ansioso. Talvez nós nos deparamos com momentos como esses discípulos, em que nós não entendemos nada, nós não compreendemos o que está acontecendo, o que está por vir, é tudo muito novo para nós. Mas Jesus está dizendo o seguinte: olha, assim como a mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, sente a dor ali do parto, sente preocupação, a espera do nascimento do seu filho, mas quando essa criança nasce, aquela tristeza é passada, aquela dor ficou para trás, o medo ficou de lado. Quando a criança nasce, ela pega no seu colo e ela começa a amamentar aquela criança. Quando ela vê aquela criança pequena em seus braços, aleluia, glória a Deus, a alegria é completa ao coração dessa mãe. A alegria, ela é completa na vida dessa mulher. Jesus está dizendo: olha, da mesma maneira, vocês vão se entristecer. Vocês terão dificuldades. E quando Jesus subiu ao céu, Jesus foi assunto aos céus, realmente a dificuldade veio para a igreja primitiva. A perseguição veio. Muitos foram martirizados. Todos os apóstolos, à exceção de João, que morreu já na sua velhice de morte natural, com mais de 90 anos de idade. Judas, que se matou. Todos foram martirizados, foram perseguidos, sofreram. Mas eles estavam confiantes nas promessas de Jesus. O Espírito Santo estava na vida deles. A alegria deles seria completa ao chegar ao céu e encontrar com Jesus. Ao estar com Jesus. Eles sabiam que todas aquelas dificuldades que eles encontraram, todas aquelas lutas ao ponto de serem expulsos das sinagogas, para o judeu era terrível ser expulso da sinagoga, por crerem no Cristo, por pregarem o evangelho do reino que o Cristo havia os ensinado. Eles sofreram perseguição, foram insultados, humilhados, mas permaneceram até o fim, porque eles creram na promessa. Jesus, no evangelho que Mateus escreveu, capítulo 28, versículo 20, ele vai dizer assim: olha, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. A alegria, ela é completa em Deus. Versículo 22, assim também vós, agora na verdade tendes tristeza, mas outra vez vos virei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos-la tirará. E naquele dia nada me perguntareis, quanto perdirdes ao meu Pai,
em meu nome, ele vos-lo-á de dar. Até agora, nada pedisse em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Os apóstolos estavam com Jesus, caminhando com Jesus. Eles não imaginavam que eles ficariam, que em pouco tempo eles ficariam sem a presença do Mestre com eles. Mas Jesus está dizendo: olha, quando eu for ao céu, vocês vão pedir ao Pai, vocês vão clamar ao Pai, em meu nome, e tudo que vocês pedirem a Ele, vocês vão receber, vocês terão. Jesus estava dizendo de uma comunhão plena, que os apóstolos, os discípulos, a igreja, teria com o Pai, por causa do sacrifício dele lá na cruz, por causa da morte dele na cruz. E ele está dizendo: olha, vocês pedirão ao Pai em meu nome, e a vossa alegria será completa, porque o que vocês pedirem a Ele, ao meu Pai, em meu nome, Ele vai conceder a vocês. Oração. Ele está falando do poder da oração, da busca em Deus, de clamar a Deus, de falar com o Pai em tempos difíceis. Clame a Deus, busque ao Senhor, fale com o Senhor, porque assim nós estaremos sempre ligados ao nosso Deus. Por que que a nossa alegria é completa? Por causa do sacrifício de Jesus lá na cruz. Porque Ele morreu naquela cruz, porque Ele nos resgatou, e através dessa morte vicária de Cristo ali na cruz do Calvário, nós fomos religados a Deus. Romanos capítulo de número 5, versículo 2, a Bíblia diz assim: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Por causa da morte de Cristo na cruz, nós temos esperança. Nós temos esperança de vermos a glória de Deus, de termos uma vida abundante nessa terra, e por fim, vermos a glória de Deus, por fim, estar para sempre com o nosso Deus, como Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4 da sua carta. Um dia estaremos com o nosso Deus, e a nossa alegria lá será completa. Ainda, queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, e nós vimos todas as escrituras nos mostrando que tempos difíceis os homens de Deus teriam, os profetas passaram tempos difíceis, os apóstolos passaram tempos difíceis, a igreja primitiva sofreu com tempos difíceis, mas o Senhor nunca desamparou a sua igreja. O Senhor sempre esteve com a sua igreja. A primeira carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 18, diz o seguinte: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Por causa da morte de Cristo lá na cruz, nós fomos vivificados pelo Espírito Santo de Deus. Paulo, na sua primeira carta, ou na sua carta aos Efésios, do capítulo 2, a partir do versículo 8, ele vai dizer que todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Cristo, Ele nos vivificou. Amados, nós estamos vivos em Cristo, nós temos o livre acesso a Deus por causa do véu que se rasgou de alto a baixo lá no templo, representando ali o nosso livre acesso a Deus, por causa, na verdade, da morte de Cristo lá na cruz do Calvário. Nós entendemos que por causa da morte de Cristo, a nossa alegria, por causa da morte de Cristo, por causa da sua ressurreição, porque Ele foi assunto ao céu, enviou o Espírito Santo, o Consolador, a nossa alegria, ela é completa no Senhor. 1 Pedro ainda, capítulo de número 1, versículo 6 ao 9, diz o seguinte:
em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que sejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que parece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto a mais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Ele fala de uma alegria eterna, da salvação da nossa alma, a qual nós só conseguimos ter através da morte de Cristo Jesus ali na cruz do Calvário. Trazendo uma breve aplicação dessa palavra para os nossos dias, eu gostaria de dizer a todos que estão ouvindo essa mensagem ou assistindo essa mensagem neste momento: talvez você esteja vivendo um tempo de tristeza, um tempo de angústia, um tempo de medo, um tempo de indecisão, um tempo em que você não consegue compreender, nós não conseguimos talvez compreender o que está acontecendo, o que está por vir, com o coração apertado, muitos talvez pensando até em desistir, em abandonar o Evangelho, em abandonar a cruz. Eu quero dizer que o Senhor Jesus, quando Ele morreu lá naquela cruz, quando Ele disse está consumado, cumprindo tudo que foi proposto a Ele pelo Pai, lá naquela cruz, Ele pensava em mim e pensava em você. Lá naquela cruz, Ele via a mim e via você. Lá naquela cruz, Ele já sabia de todas as dificuldades, todos os problemas que nós enfrentaríamos. Ele já sabia de todas as perseguições, Ele já sabia de todas as enfermidades que viriam, Ele já sabia dessa pandemia que estaríamos vivendo nesse século. Mas Jesus, Ele se propôs, Ele se entregou, Ele subiu naquela cruz, se entregou por nós, foi crucificado por nós, para que nós pudéssemos sermos religados a Deus novamente, para que nós pudéssemos ter uma comunhão plena com Deus, para que nós pudéssemos olhar somente para a cruz do meio, onde o Filho de Deus estava sendo crucificado, para que através daquele sangue nós fôssemos resgatados, e que neste momento nós pudéssemos entender, pelo Espírito Santo que Ele enviou, que desceu ali no cenáculo, onde os discípulos estavam reunidos, e os 120, a palavra diz em Atos 2, que todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. E esse Espírito que nós recebemos, quando nós entregamos, quando nós confessamos a Cristo como Salvador, eu quero te dizer, que esse tempo difícil vai passar. Não desanime, meu irmão. É tempo de firmarmos em Cristo, é tempo de olharmos para cima, é tempo de olharmos para a cruz, é tempo de entendermos que Jesus está dizendo, olha, esse tempo de tristeza vai passar, vai se converter em alegria, a alegria de você, ninguém vai poder tirar, será completa em mim. Peça ao Pai, ore, clame a Deus. Nós não precisamos mais de sacrifício de animais, não precisamos de que o sacerdote se adentre ao Santo dos Santos e ofereça, interceda por nós. Jesus, como sumo sacerdote, já adentrou na presença do Pai, o véu foi rasgado, nos deu livre acesso, onde você estiver, meu querido, seja na sua casa, seja no trabalho, seja nas ruas, seja no seu carro, seja deitado na sua cama, seja sentado na sua cadeira, seja onde for, clame a Deus, diga, Pai, eu creio que a minha tristeza, ela já se transformou em alegria. Eu creio que essa dor vai passar, essa dificuldade vai passar, essa ansiedade vai passar, este medo vai passar. Entenda que os discípulos também tiveram medo, os apóstolos tiveram medo, após a morte de Jesus, eles se esconderam.
Eles se afastaram, se dispersaram. Mas quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles se espalharam por todos os lados, pregando o Evangelho, cheios do Espírito Santo de Deus, dispostos a, se preciso fosse, morrer em nome da causa, morrer por causa do Cristo, porque eles entendiam que aquela alegria que estava no coração deles, Jesus já havia conquistado lá na cruz. Ele foi morto, crucificado, ressuscitou, o terceiro dia foi ao céu, enviou o Consolador, enviou o Espírito Santo que estava com eles, que está com a igreja, que está comigo, que está com você, meu amado. Não se desfaleça. Não desanime, não entregue os pontos, olhe além das montanhas, olhe depois da tempestade, veja o caminho que Deus abre para mim e para você, no meio da tormenta, no meio da dificuldade. E quando tudo isso passar, quando toda essa dificuldade passar, não significa que é a última, essa pode passar e nós termos outras dificuldades. Mas entenda que nós não estamos sós, que você não está só, que o Senhor Jesus está comigo, está com você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa alegria, ela é completa no Senhor. Tempos de tristezas são transformados em tempos de alegria quando nós olhamos para a cruz de Cristo, objeto da nossa adoração. Entendemos que através mas o Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ei, você não está só, eu não estou só, eu tenho um Consolador, você tem um Consolador, a igreja tem um Consolador em tempos difíceis. Aquele que está firmado em Cristo Jesus, mesmo que tem um momento de tristeza, mas quando ele volta para a palavra, entende que há uma promessa, que o tempo da tristeza vai passar, que isso vai ser convertido em alegria. Nós não vivemos tristes, nós temos momentos de tristeza, mas em nome de Jesus, onde você estiver agora, feche os seus olhos. Eu quero orar com você. Eu quero abençoar a sua casa. Quero abençoar a sua vida. Como servo de Deus, totalmente dependente do Espírito Santo, o que eu sou. Eu entendo que eu nada posso fazer de mim mesmo. E a oração que eu sempre faço é: Espírito Santo, ore por mim. Pregue por mim. Fale por mim, porque a grande maioria das vezes, assim como os apóstolos não entenderam nada quando Jesus estava falando ali a respeito da sua morte, a respeito da perseguição que viria, a respeito de que eles seriam expulsos da sinagoga, que seriam mortos, eles não entendiam nada a respeito desse tempo, esse tempo de tristeza que viria, a respeito dessa alegria que viria logo após, a respeito dessa alegria que ninguém poderia tirar, a respeito de orar ao Pai, de clamar ao Pai, eles não estavam entendendo nada. Hoje nós temos a palavra que foi revelada aos escritores, nós temos a iluminação do Espírito Santo de Deus em nossa vida, e nós compreendemos que sem o Espírito Santo de Deus nós não podemos nada. Nós não podemos pregar, não podemos orar, nós não podemos caminhar, nós não podemos vencer, nós não podemos ter alegria em nossos corações completamente, se o Espírito Santo de Deus não estiver em nós. E a oração que eu faço nesta manhã, em nome de Jesus, é que o Senhor abençoe a sua casa. Feche os seus olhos. Talvez você está vivendo um tempo como esse, de tristeza, de dor, talvez de decepção, de angústia, de desesperança, não sabe o que vai acontecer da agora para frente, nenhum de nós sabemos, mas eu quero dizer que o Senhor, Ele pode restaurar a sua vida nesse dia, Ele pode restaurar a sua vida neste momento dessa palavra.
neste momento de oração. Ele pode restaurar a sua casa, restaurar o seu casamento, restaurar a sua sorte, trazer alegria plena em seu coração, te fortalecer para que você caminhe um pouco mais. E um dia, Jesus vai arrebatar a sua igreja. Ele vai buscar os seus. E nós estaremos para sempre com Ele. E a nossa alegria, queridos, é uma alegria eterna. Desfrutaremos de todas as grandezas, de tudo aquilo que Ele tem preparado para nós, lá no céu do nosso Senhor Deus. Pai querido, no nome de Jesus, eu oro, Pai, primeiramente agradecendo ao Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Oh, Espírito Santo, como é bom sentir a Tua presença em nossas vidas, como é bom saber que o Senhor é que move a igreja, que é o Senhor que está no seio da igreja. Como é bom saber que nesses tempos difíceis, o Senhor Espírito Santo está conosco. Pai, em nome de Jesus eu oro, para que o Senhor vá de encontro à necessidade dessa família, onde pessoas estão sem esperança, onde pessoas estão a ponto de desistir, quem sabe até de abandonar a sua fé, de deixar a sua cruz. Pai amado, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor pode restaurar neste momento essa vida, essa família, que o Senhor pode tirar essa tristeza, essa angústia que está alojada nesse coração, convertendo, ó Pai amado, essa tristeza em alegria nesse dia, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, que essa palavra vá como flecha que acerta o alvo. Deus amado, eu não sei como se encontram os teus filhos, como se encontram as pessoas neste momento, as quais há muito tempo não vemos, ó Deus, não encontramos, aquelas que eu nem conheço, ó Deus, que vão assistir essa mensagem, que vão ouvir esta palavra, mas o Senhor as conhece. Eu quero, Pai, em nome de Jesus, que essa promessa que o Senhor fez aos apóstolos, aos 11, ali, Pai amado, na última semana, nas últimas horas do Senhor, nessa terra, antes de ser crucificado, eu quero, Pai, quero orar, Pai, nesse dia, nessa palavra, pedindo ao Senhor, que essas palavras se cumpram na vida dessas pessoas, que a tristeza deles se convertam em alegria, que a salvação chegue nessa casa, que a cura chegue nessa casa, Pai amado, que a Tua presença, que só traz alegria, Pai amado, chegue nessas famílias que estão desesperançosas neste momento. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo de Deus, o Senhor já foi enviado por Jesus, o Senhor já está em nós, nós somos o Teu templo, o Senhor habita em nós, nos usa, nos ajude, para que nós possamos, através da Tua palavra, do Teu Evangelho, ganhar muitas almas para o Teu reino. Trazer essas pessoas que ainda não Te conhecem, a conhecerem a verdade da Tua palavra. Em nome de Jesus, meu Pai, eu oro, nós oramos neste momento, crendo que o Senhor nos ouve, porque o Senhor nos garante na Tua palavra. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, meu querido. Que o Senhor abençoe a todos que assistiram essa mensagem, todos que estão ouvindo pela Rádio Melodia FM. Que o Senhor seja contigo, a vossa tristeza se converterá em alegria, em nome de Jesus. Amém.